Maravilha, maravilha, maravilha de Deus, mais uma aula poderosa da série Jesus, aquele que cura. Hoje eu quero falar sobre o espinho na carne de Paulo. Muitas pessoas dizem, o espinho na carne de Paulo era uma doença. A gente precisa entender que já no Antigo Testamento, esse termo era usado pelos judeus. Era um termo muito usado, era como se fosse um ditado popular. Quando a pessoa estava passando por qualquer tipo de problema, mesmo que não seja físico, mesmo que não fosse físico, as pessoas diziam, eu estou com espinho na carne. Não quer dizer literalmente que é na carne. As pessoas interpretam isso porque, o que é um espinho? Um espinho na carne. Então, se está machucando a carne e a doença machuca a carne, então Paulo está falando de doença. Não! Paulo cria na cura de Cristo e não padecia com isso, porque a gente não vê nenhum texto ele falar. A gente vê a Bíblia dizer de outros irmãos que ficaram doentes, menos Paulo. Ele poderia falar, por que não falaria? Ele falou das mortes que ele viu, de que quase ele morreu, ele falou das prisões, ele falou de tudo, por que não falaria da doença? Ele não falou em nenhum momento. Nenhum momento. Então, o que é o espinho na carne de Paulo? Precisamos entender tudo. Toda essa parte para você entender. Estou dando aqui um panorama. E eu falo assim um pouco rápido, eu tenho outras aulas, porque, gente, eu estou diluindo horas e horas e horas e horas de estudo em 10 minutos, 5 minutos, máximo 20 minutos. Então estou diluindo isso, por isso que eu falo um pouco rápido, gesticulo um pouco rápido, porque assim eu consigo manter focado para diluir tudo isso, porque isso é muito profundo. Só no livro Incendiados, para você que não sabe, eu tenho o livro Incendiados, 365 páginas onde eu falo de milagre. É muito conteúdo, é muita palavra, é muita doutrina bíblica, testemunho, e só de cura divina eu acho que tem quase 100 páginas aqui ou mais ou menos isso. Só falando de cura. Fora falando de dons, que também tem que falar de cura, fora falar de evangelismo, que também fala de cura. Não existe evangelismo sem cura, bíblico, né? Então, é muita coisa. Então, eu tenho que dar uma enxugada legal aí para ficar mais rápido de você se alimentar e aprender pelo menos um pouco. Depois, se você quer se aprofundar, tem livros, tem aulas grandonas aí no meu canal também. Você sempre vai estar aprendendo bastante. Então, a gente precisa entender esse panorama. Então, era um termo já usado no judaísmo lá antigo, muito antes de Paulo e de Jesus, tá? Então era costume falar isso quando estava passando por algum problema gravíssimo, tá? E ele fala que ele estava com espinho na carne, e muita gente interpreta que ele era manco, que o espinho na carne dele era uma esposa que não era convertida, sendo que ele mesmo fala que ele não tinha esposa, que ele não casou, né, que ele era celibatário. Né? Mas tem gente que interpreta errado, não sabe ler Bíblia. É complicado. Então, muitos irmãos bem intencionados, mas não é texto bíblico. É muita alma falando e não a revelação direta do Espírito para o Espírito humano. Então Paulo fala do espinho da carne e muita gente pensa que é um monte de coisa, como eu tenho falado. Mas vamos ver o que ele nos diz aqui. 2 Coríntios capítulo 12, versos 7, 8, 9 e 10. Total a sua atenção, tá? E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações que tive, foi-me dado um espinho na carne. Ou seja, ele entendeu pelo Espírito que era um espinho na carne mesmo. A saber, um mensageiro de Satanás. Só aqui já desbanca esse entendimento que era uma doença. Deus usa uma doença, aqui está dizendo que o espinho na carne é um mensageiro do diabo. Tá? Para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Está dizendo que um demônio esbofeteava Paulo, foi enviado para esbofetear. Não está falando de doença nem de dor. Você já viu uma gripe esbofetear alguém? Ela esbofetear alguém? Ela deixa a pessoa na cama lá com febre. Mas não esbofeteia alguém. Você já viu uma dor na coluna esbofetear alguém? Você já viu um HIV? Não, a pessoa fica mal, mas não é esbofeteado. Então a gente está falando aqui que Paulo está dizendo que apanhava, tá? Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. 3 vezes ele orou a Deus sobre esse assunto. E Deus me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você está sendo fraco, o meu poder está sendo aperfeiçoado em ti. Isso é até bom abrir um parênteses. Quando a sua unção vai aumentando, não é somente através do jejum, da oração, da vigilância, do estudo da palavra. O
o que mais vai aumentar a unção é tribulação. Pega esse código aí. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, Paulo falando, pois me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo. Olha só. Se a doença foi algo que Jesus levou sobre si e a maldição da lei, por isso que ele se fez maldição por nós e já estudamos sobre isso. Se a doença é a maldição da lei, como é que ele vai se gloriar numa maldição, sendo que em Gálatas Paulo fala, para a gente não voltar a estar debaixo do jugo da servidão antiga, mas se revestir de Cristo. Ele vai falar em Gálatas, em Efésios, de várias formas, em Coríntios. Então, ele não ia se gloriar numa coisa que Jesus levou. Ele nunca ia se gloriar no pecado. Já imaginou Paulo se gloriando no pecado? Eu me glorio no pecado para que o poder de Cristo habite em mim. Como que o poder vai habitar em alguém que vive em pecado? Não tem como. Jesus levou sobre si a dor, a enfermidade e o pecado. É o que a Bíblia diz. Mortos para o pecado nós somos e para a doença. Pelo que sinto prazer nas fraquezas e não nas doenças. Olha, agora ele cita quais as fraquezas. Nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então estou forte. Ele não está dizendo porque quando estou doente, estou forte. Isso quando estou fraco, estou forte. Então ele cita algumas coisas que é o espinho na carne. Um mensageiro do diabo, a palavra mensageiro ali no grego é ângelos, que é anjo enviado do diabo para esbofetear Paulo. Olha o que diz Atos capítulo 9, verso 10, 11 e 12, aí pula para 15, 16, 17 e 18. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias e disse: Senhor, em visão Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: levanta-te, vai para a rua chamada direita e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E disse, porém, o Senhor: vai, porque este para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Mas não está falando em nenhum momento, outro momento da Escritura, que é padecer com doença. E Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista e levantou-se e foi batizado. Ananias foi lá para curar a vista de Paulo também. E Jesus falou para Ananias que ia mostrar o quanto ele ia padecer pelo nome dele. Então ele ia padecer com doença, segundo alguns teólogos, fora da curva total, fora da casa. Ia padecer com doença porque ele ia se gloriar, para que o poder se aperfeiçoasse na vida dele, o poder de Cristo. Mas daí Deus vai, cura a doença e depois coloca a doença. Sabe que bagunça? Não existe isso. Não existe isso. De boa vontade me gloriarei para que o poder de Cristo se aperfeiçoe em mim. É o que Paulo fala. Então, gente, era perseguição, era afronta, era injúria, era necessidade. E era isso que Paulo está dizendo. Aí olha só. Jesus falou para Ananias: eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Aí olha o que diz 2 Coríntios capítulo 11, né, no versículo 24 até o 27. Ou seja, ele fala ali um pouco depois o que era o espinho na carne. A gente não leu o capítulo todo. Versículo 24 a 27. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes fome e sede, em jejum, muitas vezes frio e nudez. Nenhum momento ele cita dor ou doença, gente. Nenhum momento. O espinho da carne de Paulo nunca foi dor ou doença. Eu já vi crente dizendo: estou com o espinho na carne, estou doente. Está repreendida essa confissão em nome de Jesus. Você já foi curado em Cristo Jesus. Creia, tome posse, é seu.
seja livre. Próxima aula, eu vou falar sobre a fé para ser curado. Em nome de Jesus, seja livre. Quer se aprofundar mais? Um baita apresentando para você. Primeiro link da descrição. Em nome de Jesus, Deus te abençoe e até a próxima.